Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do grupo Reintegrados, grupo dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E o nosso tema de hoje é qual mesmo, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre um tema extremamente importante, tanto na modernidade, quanto ao longo do período histórico, do desenvolvimento social. Hoje nós iremos falar sobre os direitos humanos na atualidade, de que maneira eles são expressos, de que maneira eles foram reivindicados, quantos movimentos históricos foram necessários para termos os direitos que temos hoje. E essa é a tua área, não é mesmo, Gabriel? Sim, eu faço direito. A gente vê muito essa questão de sociologia, de antropologia, de filosofia jurídica, e envolve muitos aspectos da sociedade como um todo. Nossa, cara, que interessante. Bom, me diga aí o seguinte, como é que tu, enquanto pessoa que já é mais especializada nessa área, como é que você enxerga esse tipo de problema? Assim, Guilherme, eu acho que é o seguinte: os direitos humanos, no geral, eles, hoje em dia, nós consideramos eles muitas vezes como algo simples, algo cotidiano, porque nós não compreendemos, na maioria das vezes, o processo histórico que acarretou o desenvolvimento desses direitos humanos. Por exemplo, na antiguidade, lá na Grécia Antiga, em Roma, as mulheres não tinham direitos. Então, assim, eram considerados nem seres humanos praticamente. Também tinha a questão dos escravos durante o Brasil colonial. Então, assim, hoje o que nós temos como direito, antigamente, para muitas pessoas não era. Assim como era também relativa à questão da democracia ateniense, democracia grega, que eram todos participantes, mas só quem era cidadão. E cidadão era o que era? Homem, livre, nascido na Grécia. Então, assim, esses conceitos foram se desenvolvendo de uma maneira a ampliar as pessoas que tinham direitos. E quando a gente analisa a palavra, a etimologia do direito, o que você entende como direito? Pelo menos na minha concepção, o que eu consigo entender como direito é o seguinte: não é algo que você merece. Porque, por exemplo, se você comete um crime, você deve ser punido. Então quer dizer que ser punido é um direito seu? Não, é um dever, no caso, é uma obrigação que você tem, que é receber essa punição. Então, assim, eu pelo menos entendo que o direito é algo ao que você tem acesso e que é assegurado pelo Estado. Então, por exemplo, vida, educação, saúde, liberdade, propriedade são direitos. E eu acredito que é fundamental que um direito, considerado um direito humano, um direito basilar para o indivíduo, para a sociedade, ele seja o mais amplamente difuso possível. Porque não adianta você colocar um direito na prática, sendo que somente um grupo tem acesso. Você elitiza aquele direito. Eu acho que isso é muito prejudicial porque acaba gerando uma discriminação, como foi o que aconteceu lá na Alemanha nazista, em 1930, em 1945, o Terceiro Reich, o que aconteceu na Itália, de Mussolini. Então, assim, quando você separa, segrega um grupo e diz que eles têm mais direitos, e separa outro grupo dizendo que eles não têm direitos porque eles não são cidadãos, você acaba criando um bode expiatório e modificando a interpretação da lei, eu acredito que isso fere muitos direitos humanos. Então, por exemplo, hoje, o que significa o direito humano para nós? Hoje nós temos uma lei que ela não somente é legalizada, como ela é considerada legitimada. Qual a diferença? A nossa Constituição brasileira, de 1988, ela não é somente formal. Ela tem as regras, ela tem o que você pode fazer, o que não pode fazer. Mas, assim, além disso, ela tem um outro critério, além do material, além do formal. Ela tem um critério moral. Então, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando encerrou o que nós chamamos de terceira fase do Estado, o Estado Social de Direito, surgiu a última etapa, que nós temos até hoje que vigora, que é a quarta etapa de evolução do Estado, que é considerado o Estado democrático de direito, ou seja, é um Estado que tem uma Constituição que não tem somente o critério formal, mas também um critério moralista. Ou seja, além de focar na questão da propriedade, de focar na questão dos bens e também da legalidade, você vai criar uma lei que seja permeada por valores, que permita diversas pessoas, diversas etnias, diversos povos de participarem daquele processo de criação da Constituição, de elaboração das leis, de participação social. Então, assim, hoje nós acabamos, infelizmente, banalizando muito o que as pessoas entendem como direito, porque não percebemos o processo histórico de muita luta, de muita insistência que resultou no que nós temos hoje. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender o papel do direito, porque
Se você pode votar, independente da sua crença, independente da sua orientação sexual nos dias de hoje, significa que teve um processo de muita reivindicação histórica. Então, o direito humano, principalmente hoje em dia, ele é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que é multipolar. Após a queda lá do período histórico da Guerra Fria, que era um mundo bipolar, hoje nós temos um mundo que ele é multipolar, tem muitas facetas políticas para cada lado, extrema de um lado, extrema de outro, e isso é prejudicial porque, assim, quando um grupo extremado ele toma o poder, ele tende a privilegiar quem o segue. Quem o não segue, ele vai discriminar, ele vai segregar. Então, assim, é importante que você entenda qual a função do seu direito, principalmente na modernidade, porque foi algo que foi alcançado, que foi obtido durante um processo histórico muito sangrento, durante um processo de muita persistência. Então, hoje em dia, você tem que entender essa importância para evitar que algum grupo radical, algum grupo autoritário, acabe polarizando o poder político e acabe afetando e infringindo seus direitos que foram tão duramente alcançados. Tu me lembrou, inclusive, uma frase que foi dita pelo Perón, foi um governante argentino. Ele disse uma vez: aos amigos a lei e aos inimigos nem justiça. Mas assim, tu acabou tocando em alguns pontos que eu acho que são muito importantes, principalmente se a gente parar para pensar em como que se desenvolveu as leis, em como que... porque existe todo um background, todo um pano de fundo filosófico, antropológico por trás. A gente já tratou disso em outros vídeos, como por exemplo no vídeo da bioética, num vídeo que a gente está falando sobre a banalização das leis, que vai tudo ficar aí nos cards, vai ficar nas telas finais, vai ficar na descrição, aonde você olhar aqui, você vai conseguir encontrar esses vídeos, entendeu? Só que é o seguinte, Gabriel, isso é uma coisa que eu acho extremamente importante, porque se a gente vai para pensar, a primeira pessoa que fez um estudo aprofundado de como que se organizam as leis e como que deve funcionar o direito foi o Aristóteles. E não à toa o Aristóteles também foi um cara que trouxe, na época dele, uma contribuição muito grande para o estudo da antropologia. Por quê? Porque para que se exista uma filosofia do direito, eu acho que você há de concordar comigo, que é necessário que haja toda uma antropologia subjacente. Entretanto, cara, essas coisas também vinham se desenvolvendo, várias teorias elas foram surgindo de noções diferentes de como que se enxerga o ser humano. Você disse que existem várias polaridades, vários caminhos que a pessoa que podem estar sendo seguidos. Então, eu queria entender como que, por exemplo, como é que se justifica o fato de que a gente, por exemplo, a gente tem direito civil, a gente tem direito natural, tem direito disso, direito daquilo, se no meio do mato não existe instituição, no meio do mato não existe hospital, no mato não existe escola, no mato não existe... Cara, no mato não tem nem sequer geladeira, as pessoas não teriam casa, você não nasce, diria Jó, por exemplo, não saí do ventre da minha mãe. Então, como é que a gente justifica todos esses direitos que hoje em dia a pessoa, ela já nasce, porque hoje em dia as pessoas nascem sendo cidadão, não é como antigamente. Então, como é que funciona isso? Me explica aí, Gabriel. Pronto, é o seguinte, pessoal. Essa questão que o Guilherme levantou é muito interessante, porque ela traz uma pauta que é a diferenciação entre o direito natural e o direito positivo. É o seguinte, o direito natural, como o Guilherme falou, a pessoa que ela está à parte da instituição, que está isolada, no âmbito rural, que não tem tanto acesso às instituições de poder, como o Estado, às secretarias jurídicas, ela vai viver na base do direito natural, o que ela considera como natural. É aquele direito que as pessoas consideram que você já nasce com ele. Vida, liberdade e propriedade, como diria John Locke. E pronto, é um direito que o Estado deve garantir. Você já nasce com ele. Entretanto, tem muitas correntes de pensamento positivistas que diz que em uma sociedade de pessoas que tem um poder de mando, que tem um Estado, que tem uma instituição, ela deve, o Estado no caso, essa instituição, garantir que as pessoas tenham seus direitos. Tanto os direitos considerados naturais, quanto os direitos considerados positivos, ou seja, o direito que está positivado é aquele que está na lei, que está formalizado, como o direito à vida, à liberdade e propriedade, mas também o direito à cidadania, o direito à segurança, o direito a transporte público, à saúde, à educação. Então, são direitos que estão positivados por estarem na lei. E é o que você levantou, essa questão é muito interessante, porque é o seguinte, nós sabemos que as pessoas que estão na cidade, até mesmo as pessoas que vivem em um ambiente urbano, elas têm violações de seus direitos.
E a violação acaba sendo muito maior quando você migra para o campo. Você chega no ambiente rural e verifica uma situação de muito desacato, muito desamparo estatal. O que acontece? A nossa Constituição Federal de 1988, ela assegura que o Estado ele deve tratar todos perante a lei, todos igualmente perante a lei. Então, assim, qual é o papel do Estado enquanto instituição de poder, enquanto dotada do poder de mando? Deve tratar todos igualmente, independente da etnia, da crença, da orientação sexual, enfim. E com isso deve garantir igualdade de direitos. Ou seja, a pessoa que está num ambiente urbano e a pessoa da periferia, ou então do âmbito rural, a pessoa que vive em uma comunidade indígena, ela deve ter os seus direitos assegurados perante a lei. E essa questão que você levantou aí, que você abordou, de que tem pessoas que não têm seus direitos garantidos, é mais uma falha prática do que o direito acarreta. Eu não diria que, por exemplo, é uma falha no direito. O problema não está na Constituição, não está no ordenamento jurídico. O problema está na parte antropológica da situação, na parte sociológica. Ou seja, quem está aplicando a lei? Os representantes políticos. Eles estão fazendo isso adequadamente? Se não, é porque na prática temos essas lacunas, temos essas disparidades, temos essas situações de direitos violados, entendeu? Então o problema não está na parte legal, mas sim na parte prática de como essa lei está sendo exercida. Você não acredita que isso pode causar uma banalização dos direitos humanos, cara? Sim, sim. No caso, Guilherme, eu acredito que, por exemplo, não seria, no caso de direitos humanos, no sentido naturalista. Eu acredito que quando o direito ele acaba não sendo exercido na prática, quando as pessoas não têm acesso aos seus direitos, elas entendem, elas acabam gerando um consenso de que aquele direito ele acaba sendo banalizado. Mas qual o direito? Seria o direito positivo. Por exemplo, é muito simples, é até muito idealista, digamos assim, você criar uma Constituição como a nossa, Constituição Cidadã de 88, e colocar lá um arcabouço gigantesco de direitos, uma coisa muito utópica de que você tem direito à saúde, educação, moradia, previdência social, e na prática tem grande parcela da população que não tem. Então, assim, muitas pessoas acabam banalizando a lei justamente por causa disso. Inclusive, nós temos, pessoal, um dos nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube que fala sobre a banalização da lei brasileira. É justamente por isso um desses fatores, de que a lei ela não se aplica na prática como deveria acontecer, porque os representantes políticos não são tão capacitados ou então não se importam tanto, muitos, não são todos, é claro, não podemos generalizar, mas esse é um problema que além de afetar a população materialmente, você não garantir que aquela pessoa ela tem uma segurança, um amparo político, uma segurança por parte do Estado, ela também vai acabar se desestimulando perante a lei, vai entender que a lei não tem nada de sério, não tem nada de importante, vai enxergar a Constituição só como um pedaço de papel, entendeu? Então é muito prejudicial, porque um povo que é desestimulado em relação às leis, ele tende a não seguir, tende a desrespeitar leis de trânsito, leis penais, normas penais. Então, assim, é muito prejudicial quando você, enquanto representante, não exerce seu dever de cumprir o que está na lei, porque a população que está submetida ao poder do Estado tende a desrespeitar justamente por acreditar que aquela norma positivada, aquela lei que está escrita, ela não tem validade, não tem legitimidade, porque não ocorre na prática em muitas circunstâncias. Então, assim, Gabriel, só queria saber, só para a gente já poder encerrar o vídeo, o que é que o pessoal que está assistindo, o que é que a pessoa individualmente ela pode estar fazendo, como é que ela pode estar se portando diante desse problema? O que deve ser feito na prática, entendeu? Pronto, é o seguinte, como eu havia comentado, pessoal, uma das raízes, um dos males principais dessa questão, tanto da questão do desacato político com as populações que não têm acesso aos seus direitos constitucionalmente garantidos, quanto essa questão da banalização da lei, um dos principais fatores é o despreparo político dos representantes. Então, assim, você é um cidadão, você que está nos assistindo, eu, Guilherme, todo mundo que está nos assistindo, nós somos cidadãos. Então, você aí que está nos assistindo, nos acompanhando, tem a capacidade de exercer a sua cidadania. A partir do momento em que você vota, por exemplo, em que você se manifesta pacificamente, vale ressaltar, e que você reivindica os seus direitos, você está exercendo um ato político, um ato de cidadania. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas elas façam uma reflexão antes de votar, antes de escolher um representante, para verificar se aquela pessoa em quem você está votando, ela não simplesmente tem
um discurso demagogo, mas se ela tem preparo, se ela tem projeto de governo, se ela tem uma estrutura política, se ela tem alianças fortes, se ela sabe do que está falando, não pode ser simplesmente uma pessoa que tem lábia, uma pessoa populista, como no caso era o discurso de Vargas, né, Getúlio Vargas. Então, assim, é muito perigoso esse discurso populista porque acaba alienando cada vez mais as massas. O político vai lá, promete uma coisa, promete outra, e a população fica entusiasmada com isso. Mas o político, o representante, sequer diz de onde vai tirar aquela verba, aquele capital. Então, assim, é importante que você não se deixe levar somente pela lábia, pela demagogia de um político. Faça reflexão, desenvolva sua criticidade para entender se aquele político ele está com um discurso coerente, se ele sabe de onde vai tirar o capital, se ele tem um projeto de governo, se ele tem um planejamento coerente. Então, desenvolva esse senso crítico para que você não somente seja uma massa de manobra, para que você não somente seja uma pessoa que desvaloriza, que vende assim seu voto e joga ele no lixo. Então, saiba do seu poder como cidadão, vote conscientemente e escolha um futuro melhor para você, para a sua família e para o seu Estado. Essa é a minha mensagem, essa é a minha lição. Eu acredito que quando você vota conscientemente, você escolhe seus representantes de uma maneira mais consciente e mais responsável, você consegue fazer uma mudança e conseguir escolher pessoas que vão representar, que têm uma capacitação maior e que vão se importar mais com suas causas. Mais alguma mensagem, Guilherme? Não, realmente, porque eu acredito que quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, para que você maximize a sua chance de que aquilo dê certo, é importante que você tenha um certo grau de educação, você tenha um certo grau de estudo. Olha, eu acho uma coisa... tem muita gente que ela vai votar em um candidato A ou B, só que, tipo assim, o cara já dá todas as... Ele já deixa bem claro que o projeto dele tem uma falha muito grande, mas que as pessoas não percebem muitas vezes porque não tem noções básicas de macroeconomia, ou porque não tem uma noção de como é que funciona o aparelho estatal, como que funciona a burocracia estatal. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter em vista, até porque a gente está vivendo dentro de um Estado-nação, a gente está vivendo dentro de uma sociedade, são coisas que são extremamente importantes, cara, especialmente numa nação que sofre o tipo de problema que o Brasil sofre. Nós estamos falando aqui da banalização dos direitos humanos, da banalização do direito positivo, do direito natural. Olha, nós temos uma taxa de homicídio por ano gigantesca aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo por aqui, não pode, Gabriel? Sim, sim. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de comentar, de curtir, se inscrever. Caso você tenha alguma sugestão, nós gostaríamos de ouvir, tá certo? Pode colocar aí nos comentários, ou então enviar uma mensagem pra gente no direct pelo nosso Instagram, @Grupo Reintegrados. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.